povo de Deus, ou melhor, mulheres de Deus, porque esse vídeo é especialmente para mulheres e mães. Sei que vocês gostam quando eu compartilho coisas da maternidade aqui com vocês, lá no Instagram também. Então hoje é mais um vídeo sobre esse assunto e eu vou compartilhar com vocês coisas que eu faria diferente se hoje a Esther nascesse. A Esther já tem 7 meses, então eu já vejo coisas que eu fiz lá no começo que hoje eu já não faria, que pro meu segundo filho eu já vou fazer diferente. Então se tu tá grávida, principalmente, ou se tu tá com um bebê recém-nascido, presta atenção, porque eu creio que podem ser muito valiosos esses conselhos. Bom, quando eu tava grávida, na verdade, antes mesmo da Esther nascer, eu consumi muito conteúdo de maternidade, né? Então eu queria muito entender como que funcionavam as sonecas, eu fiz muito curso sobre sono, eu queria saber como a questão dos engasgos, a questão do arroto, a questão da amamentação, e eu consumia muito conteúdo. Tanto que assim, quando a gente se torna mãe, parece que a gente só vê esse tipo de conteúdo, né, no Instagram. Então eu consumia bastante isso. E aí o que acontece é que eu comecei a perceber que os conselhos de hoje em dia já são muito diferentes do que as nossas mães e as nossas avós faziam. E a gente sabe, né, que as coisas vão se aperfeiçoando, estudos vão sendo feitos, e que sim, é muito válido todos esses estudos e a gente ter consciência disso. Porém, a gente não pode levar tudo a ponto de faca, porque o que eu percebo é que as pessoas querem colocar todos os bebês dentro de uma mesma caixinha, né? Quando bebês, na verdade, não são robôs, o que dá certo para um pode não dar certo para outro. Então, hoje, por exemplo, mas hoje a Esther tem 7 meses, né? Não sei se eu faria isso lá no comecinho, mas hoje a Esther dorme de lado e eu coloco coberta na Esther, coisa que lá no começo eu dizia impossível, nunca vou colocar uma coberta na minha filha, nunca vou colocar minha filha dormindo de lado, porque a gente lê muito, né, sobre o quanto isso é ruim, né? O quanto isso faz mal, o quanto isso é perigoso. Só que a minha filha dorme bem estando de lado. Eu, né? Vamos pensar na gente também. Eu durmo bem de lado? Se eu fico dormindo de barriga pra cima, não dá certo? Então, a Esther dorme dessa forma. E aqui é só um exemplo, né? Porque tem vários outros que a gente vê na internet. Mas o que eu quero dizer é que, sim, o conselho da tua mãe e da tua avó são muito válidos, tá? Não descarte esses conselhos. Eu lembro que a minha mãe dizia, bota ela dormindo de ladinho, Luiz. Não vou botar porque hoje em dia não se pode, não sei o que, não sei o que. Então, hoje eu tô muito mais leve em relação a essas coisas, porque, poxa, minha mãe criou 3 filhos, né? Minha mãe e meu pai tiveram 3 filhos e nós estamos tudo aqui bem saudável, tá tudo certo. Então, não é de todo ruim, né, os conselhos que as pessoas mais velhas nos dão. Acho que a gente sim tem que levar em conta que são feitos estudos, os estudos vão se aperfeiçoando, né, as pessoas vão fazendo esses estudos, porém, não descarte esses conselhos. Outra coisa que eu faria diferente é que eu seguiria mais a minha intuição. Eu, como cristã, prefiro dizer os direcionamentos do Espírito Santo. Muitas vezes, né, eu ficava refém dos cursos. No curso me falou que eu tinha que fazer isso. No vídeo que eu vi na internet tinha que fazer de tal coisa. Quando, na verdade, se a gente parar, respirar e ouvir o que o Espírito Santo está nos falando, ministrando ao nosso coração, ele vai nos dando, né, essas instruções, ele vai nos mostrando como que a gente tem que agir. E eu vou dar um exemplo, né, para vocês. A Esther, com 5 meses, a gente começou a apresentar as frutinhas para ela, 6 meses na introdução alimentar. E todo mundo diz, não pode amassar a papinha na comida. Tu tem que oferecer em formatos assim, tipo quadradinhos, sabe? Pra que ela consiga sentir o gosto, que não sei o que, né? Tem lá toda uma explicação. Aí a criança tem que pegar a comida com a mão. Gente, não. Eu dou na colher a comida pra minha filha e eu dou amassada, sim, senhora. Porque também, antigamente só se dava amassado. Não, agora não se dá mais amassado. Cada vez vão dizendo uma coisa diferente. Pode ser que daqui 10 anos, não, tem que dar amassado mesmo. A gente descobriu que não é bom dar o jeito que a gente dava. Então, assim, as coisas vão mudando e a gente também precisa seguir um pouco daquilo que a gente sente que é o que vai dar certo pro nosso filho. Eu amasso porque eu não me sinto confortável ainda em dar os pedaços pra Esther grande. Ela não tem dente, ela tem 2 dentinhos, sabe? Então, a gente precisa seguir um pouco mais aquilo que tá dentro do nosso coração. Outra coisa, eu ficaria mais introspectiva no meu puerpério.
Quando eu voltei da maternidade, deu 3 dias, eu já estava trabalhando tanto no meio offline, né, organizando tudo que eu precisava organizar, quanto nas redes sociais. Eu pensava que, poxa, eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar produzindo, eu tenho que continuar postando, tenho que isso, tenho que aquilo. E aí chegou um tempo que eu tava assim, ó, explodindo, sabe? Porque eu não me guardei. Eu não me preservei. E o puerpério, gente, ele é muito punk, ele é muito difícil, sabe? Não subestimem o puerpério. Ele é difícil mesmo, então a gente precisa ter esse resguardo, sabe? Ficar mais quietinha, ficar mais introspectiva. Tu, teu bebê, teu marido, o Espírito Santo com vocês, sabe? Eu faria isso, e no meu próximo puerpério eu vou fazer isso. Eu vou tirar um tempo e tipo, olha, gente, sinto muito, eu preciso desse tempo pra mim, porque eu fiquei mal psicologicamente, sabe? Porque eu não soube lidar com tudo isso. Outra coisa que eu faria diferente se a Esther nascesse hoje, eu acostumaria a Esther a fazer as sonecas no berço. Eu ouvia muita gente dizendo, né, ah não, deixa ela fazer a soneca no colo, tu vai sentir saudades disso, né? E aí eu pensava, tá, vou deixar ela fazer algumas sonecas no meu colo, outras eu vou colocar no berço. E nessas que ela fazia no meu colo, eu aproveitava para trabalhar. Então, como eu trabalho com o celular, eu fazia muita coisa enquanto ela estava dormindo no meu colo. Só que, obviamente, ela começou a preferir as sonecas no meu colo do que as sonecas no berço. E quando eu colocava ela no berço, era um caos. E só acho que, gente, faz o quê? 20, 25 dias que eu consegui consertar isso. Então, eu fiquei aí 6 meses nessa função, tentando fazer com que a minha filha fizesse as sonecas no berço. Sono noturno, eu sempre deixei no berço, nunca botei na minha cama, nada. Então eu sabia que o problema não era o berço, o problema era que durante o dia ela achava que a soneca tinha que ser feita no colo, mas durante a noite tudo bem fazer no berço. Então, eu no próximo filho eu vou acostumar desde sempre as sonecas no berço. Vou ter todo o tempo do mundo para ficar com meu bebê no colo, para curtir o meu bebê, sabe? Mas isso é preciso, porque eu cheguei num nível assim de exaustão que às vezes eu passava o dia num quarto escuro. Porque o neném só fazia soneca no meu colo, e aí isso começou a ficar mal pra mim, eu comecei a ficar mal com isso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu mudaria, acostumar o bebê a fazer as sonecas desde cedo no berço. Outra coisa que eu faria diferente, que eu não fiz por conta de tanto conteúdo sobre isso na internet, eu daria mamadeira desde cedo. Eu fiquei até os 4 meses só dando peito, e eu tinha muito medo de dar a mamadeira, mesmo com o meu leite. Porque eu pensava, vai fazer confusão de bico? Não vai dar certo. Só que, gente, isso não é via de regra. Pode ser que tenha bebê que tenha confusão de bico, outros não. Porque a própria chupeta, né, o próprio bico pode fazer com que tenha essa confusão e não necessariamente a mamadeira. Logo que a Esther estava na maternidade, eu já coloquei a chupeta nela. Então, ela sempre se acostumou, né, com o bico. Agora, a mamadeira, ela custou um pouco para pegar. E eu sofri muito também quando eu quis dar, porque parecia que, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Tô dando o veneno pra minha filha, sabe? Por conta de tanto conteúdo que a gente vê dos malefícios, né, de confusão de bico. Só que, cara, foi tudo uma maravilha. Depois que a Esther pegou a mamadeira, gente, foi muito bom. Eu podia ir pra academia, coisa que eu não conseguia fazer, sabe? Porque ela só mamava no peito. Então, assim, no meu próximo filho, eu vou dar mamadeira desde cedo. E mais do que isso, gente, polêmica, tá? Eu vou começar a introduzir a fórmula mais cedo também. A Esther custou muito para aceitar a fórmula, porque lá pelo 5º mês, meu leite diminuiu muito, ela é uma bebê muito grande, e eu percebi que não tava dando conta. Eu tava assim, ó, ficando sugada ao extremo. Só que eu nunca tinha dado fórmula para ela. Fui experimentar da fórmula, quem diz dela querer tomar fórmula? Não queria de jeito nenhum. Tive que testar várias e ela não quis nenhuma. Até que chegou um momento que eu tava assim, super chateada, disse, tá, eu vou ter que passar o tempo inteiro sugada desse jeito, exausta desse jeito, porque ela não quer. Paciência. E pela glória de Deus, em certo momento ela pegou, a gente acabou testando, né? Ela pegou a Aptamil Pro Futura, ela aceitou e pronto. Só que eu não precisava ter passado por esse desgaste, sabe? Da fórmula, da questão da fórmula. Porque também isso era, pra mim, pior do que mamadeira.
pensava em dar fórmula, não, meu Deus do céu, vou estar dando veneno para minha filha. Porque a gente escuta, assim, coisas horríveis da fórmula. E sim, leite materno é excelente, mas quantos bebês estão aí, saudáveis, firmes e fortes, por conta de fórmula também, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vê na internet. E eu quero, para o meu próximo filho, começar de vez em quando da fórmula, porque eu fiquei muitos meses extraindo leite. E, gente, extrair leite, pra quem não tem... Eu nunca tive, assim, leite de jorrar, sabe? Eu tinha leite, mas não era leite em excesso. Como a Esther é muito grande, ela sempre mamou muito. E aí eu comecei a extrair leite. Só que é muito exaustivo ficar extraindo leite, gente. O tempo que eu ficava com a bombinha pra dar um tantinho, assim, que não ia nem dar metade de uma mamada... Meu Deus do céu, sabe? Então, eu me lembro que às vezes eu acordava de madrugada pra extrair leite. Tipo, vocês têm noção? Eu me privava o meu sono porque eu precisava extrair leite, porque Deus o livre da fórmula pra criança. E quando eu me libertei disso também... glória a Deus, deu tudo certo. Hoje a Esther mama no meu peito, ela toma fórmula, mas ela já come bastante comida, né? Então... eu vou mesclando entre tudo isso e não tenho peso nenhum na minha consciência quando ela toma fórmula, pelo contrário, ela fica com a barriguinha cheia, feliz da vida. E aí a outra coisa, né, que eu faria também de diferente tem a ver com isso que eu comentei. Eu não insistiria tanto na extração de leite, que nem eu falei pra vocês, foi bem difícil acordar de madrugada só pra extrair leite. Às vezes tinha dias que eu não conseguia extrair porque não dava tempo de extrair, né, quem cuida do bebê, né, eu tenho ajuda dos meus pais, graças a Deus, mas eu não tenho uma babá que fica aqui comigo. Então, assim, tinha dias que eu não conseguia nem encostar no extrator de leite, aí naquele dia já não tinha como extrair. E aí, para produção de leite, é ruim isso, né? O nosso leite, ele vai também produzindo mais conforme a gente vai extraindo, e aí tinha dias que eu conseguia extrair, outros dias não conseguia, e aí eu me frustrava no dia que eu não conseguia, e era um caos, sabe? Então, assim... No começo, na minha próxima gravidez, eu vou extrair durante o primeiro mês, talvez no segundo, mas ponto. Não vou ficar enlouquecida querendo extrair leite adoidado. Essas são algumas coisas que eu faria diferente se a Esther nascesse hoje. Se tu é mãe e tu tá aí assistindo, me diz se tu concorda comigo ou se tu tem alguma outra coisa pra compartilhar que tu faria diferente também, pra gente ajudar as novas mamães que estão assistindo. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha com as tuas amigas também. Um beijo e fiquem com Deus!